Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Hoje, nós temos uma aula de gramática. Eu sou a professora Cristiane e nós vamos falar sobre conjunções subordinativas. Vamos lá? Conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas são os termos que ligam duas orações sintaticamente dependentes. Enquanto as coordenadas, elas são independentes, as subordinativas, elas são dependentes, sintaticamente, tá? As conjunções não desempenham função sintática na oração e são ligadas somente pelos conectivos. As conjunções subordinativas dividem-se em causais, concessivas, condicionais, comparativas, finais, proporcionais, temporais, comparativas, consecutivas e integrantes. Então, são 10 conjunções subordinativas. Enquanto as coordenativas são 5, as subordinativas são 10. Vamos falar da primeira. Conjunções causais. São aquelas que indicam uma oração subordinada que denota causa. Porque, como, no sentido de porque, uma vez que, visto que. São as conjunções, locuções conjuntivas mais comuns. A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Então, porque esquecer o gás ligado foi a causa da casa ter incendiado, tá? Saiu mais cedo visto que o filho ligou. Visto que o filho ligou foi a causa dele sair mais cedo, tá? Então, causal expressa, é uma conjunção, locução conjuntiva, que expressa a causa. Concessivas são as conjunções que indicam uma oração em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. Embora, ainda que, mesmo que, posto que, se bem que, apesar de que. Então, a embora, ela é semelhante, à adversativa, que ela dá uma ideia contrária. Embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. Ou seja, mesmo que ela ficasse nervosa, ela se saía bem. Não era para ela se sair, mas ela se saía bem. Angélica, posto que muito emocionada, voltou-se para a rua. Ou seja, se ela estava muito emocionada, não era nem para voltar, mas ela voltou para a rua, tá? É como se fosse, embora estivesse chovendo muito, fui à praia. Se está chovendo muito, era para você ir à praia? Não era, mas você foi. Ou seja, é algo que não vai te impedir de você realizar a ação, tá? Conjunções condicionais. As conjunções condicionais indicam uma oração subordinada em que é indicada uma hipótese ou condição necessária para que seja realizada ou não o fato principal. Se, caso, quando, com quanto, que, salvo se, sem que, desde que, a menos que, a não ser que. Se a encontrasse novamente, não a reconheceria, ou seja, a condição se da ideia de condição. Tudo que quiser, desde que estude e passe de ano. Então, ou seja, ele vai ter tudo o que ele quiser, desde que, ou seja, na condição dele passar de ano. Agora, a conformativa. São chamadas conjunções conformativas, aquelas que iniciam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com a da oração principal. Ou seja, uma ideia tem que estar de acordo com a outra. Conforme, como, no sentido de conforme, segundo e consoante. Conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre. Ou seja, os juros só vão cair, os juros vão cair porque o presidente falou, ou seja, uma ideia está de acordo com a outra. O artista repassa as impressões como lhe chegam à alma, ou seja, ele realiza uma ação conforme a outra. Tá? Uma ideia está de acordo com a outra, logo aí é conformidade. Um exemplo, o aluno entregou o trabalho conforme o professor solicitou. Ou seja, o aluno fez o que o professor pediu, uma ideia está de acordo com a outra, tá? E as comparativas? São aquelas que iniciam uma oração que encerra o segundo integrante de uma comparação, de um confronto. Que, do que, usado depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior, qual, usado depois de tal, como, assim como, bem como.
as ideias chegavam como entrega rápida, ou seja, está comparando, né, as ideias que elas chegavam como uma entrega rápida também chega rápido. Parecia mais feliz que o habitual, ou seja, está comparando a felicidade dela com o estado dela habitual, tá? Então, comparativas sempre vão exprimir a ideia de comparação. Então, turma, hoje, né, nós vimos algumas, né, nós vimos 5 conjunções subordinativas. Na nossa próxima aula, nós vamos ver o restante, tá legal? Até a nossa próxima aula, oitavo ano. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau, oitavo ano.